Oi, vocês gostam de vinil? Né? Vocês gostam de colecionar vinil? A gente tá colecionando vinil agora e é a coisa que tá mais drenando dinheiro aqui nessa casa, porque a gente fica na internet, vamos assistir, vamos buscar, né, um vinil pra ouvir, e aí a gente tá lá, vamos pegar um barato, daqui a pouco pega um caríssimo. Recomendações, se você gosta de ser um sad boy, a gente tem aqui o Closer, do Joy Division. Muito bom esse disco, recomendamos. O Lucas botou ele pra lavar hoje. Sim, né? Lavem seus discos se você tiver disco. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de um filme chamado A Última Carta de Amor, que é um filme romântico, evidentemente, como você já deve ter visto pelo título, e é um filme que mistura passado e presente num enredo que é um enredo que não preza pela originalidade, mas funciona muito bem. Assim como quase toda história de romance hoje em dia, né, nos últimos 30 anos faltou inventividade para fazer filme de romance, porque é sempre as mesmas histórias. Mas se você parar pra pensar, cinema é assim mesmo, é sempre a mesma história contada de um jeito diferente, né? Não importa qual gênero. Então a gente vai falar sobre este filme aqui hoje. Se você quiser saber a nossa opinião a respeito de A Última Carta de Amor, por favor, fique com a gente. Rimou, mas não era pra rimar, foi sem querer. Como sempre a gente faz antes de começar os vídeos, antes de começar a falar sobre os vídeos, queria pedir para você se inscrever, também queria pedir para você clicar no sininho, para você receber notificações dos vídeos caso a gente lance, né? E a gente lança toda semana praticamente, pelo menos um vídeo a gente está lançando. Então, se você quiser ser notificado a respeito desses vídeos, é só ativar o sininho aí. E também, se você tiver redes sociais e quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente está no @canal 5 Tons, principalmente no Instagram, né? Eu tô no Twitter também, quem quiser seguir no Twitter, o meu é o @HenriqueLuiz_, e o do Lucas é o quê? Não vou passar meu Twitter que eu só falo besteira lá. Mas eu também só falo besteira, o Lucas não vai passar. Você quer passar alguma rede social sua? Não. Então tá bom, eu vou passar só depois, quem perguntar pra mim aqui nos comentários eu respondo. Então, esse filme ele fala, né, ele conta duas histórias. Ele conta a primeira história, né, que a gente acompanha, é de uma jornalista. Atualmente ela tem a vida dela, tá casada, tranquila e tudo mais. E ela encontra, né, de formas que a gente não vai dizer para não estragar aí a sua surpresa, ela encontra cartas de um casal apaixonado nos anos 60. Só que essas cartas são entre uma mulher casada com seu amante. Então, o que a gente vê nesse filme são a mistura dessas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Nós, espectadores, vemos a história da mulher casada com o seu amante e a história da jornalista que descobre as cartas muitos anos depois. Então a gente acompanha duas histórias paralelas e essas cartas, obviamente, influenciam na vida dessa jornalista e na sua vida conjugal também. Apesar da gente falar de casal, né, são dois casais que a gente está acompanhando aqui neste filme, são protagonismos das mulheres. A gente tem aqui os protagonismos das personagens femininas, como não poderia deixar de ser. O primeiro protagonismo que a gente tem nesse filme é da personagem Jennifer, que é interpretada pela Shailene Woodley. Nesse plot que a gente tem aqui, essa Jennifer, ela vive num casamento completamente sem amor, ela vive num casamento que não tem reciprocidade, né? Ela também já está desencantada, o marido também, então ela vive numa espécie de prisão dentro desse relacionamento, porque são os anos 60, tem outras convenções, era uma época mais conservadora, né? Se bem que hoje a gente está numa época bem conservadora também, mas a história é cíclica, você já sabe como funciona. Mas naquela época era tudo muito conservador, então ela vivia presa dentro deste relacionamento, então ela busca o amor de outras formas e ela acaba encontrando nesse amante com quem ela troca as cartas. E essa é a história que a gente vai ficando cada vez mais interessado nela, porque de certa forma é uma história trágica, porque você viver num relacionamento sem amor é muito triste. E há um efeito plus, né, nessa história da Jennifer, é que ela sofre de amnésia, então as cartas que ela manda também servem como uma espécie de lembrete para ela e para nós que estamos assistindo também, e também para a personagem da jornalista neste filme, que no caso é a Ellie, que é interpretada pela Felicity Jones, né? Então a gente tem essas duas histórias correndo paralelamente. Para funcionar direito, esse filme precisava de duas coisas: boas atuações e uma boa equipe técnica, né? Porque o filme que transita entre duas épocas precisa se preocupar com duas épocas para poder fazer recriação de cenários, para fazer recriação de figurino, de penteados, de maquiagem e tudo mais. Felizmente esse filme consegue se sair bem
nessas duas partes, né? Consegue se sair bem tanto na atuação quanto na parte técnica. Falando primeiramente dessa segunda parte, que é a parte técnica, a gente tem uma recriação dos anos 60 muito interessante aqui, não só no uso de cenários, de figurinos, de penteados e tudo, mas também com a trilha sonora, né? O filme também preza muito pela música e isso acaba funcionando na tela pra gente e a gente entra, né? A gente vai imerso nessa parte dos anos 60. E também é um mérito muito grande da direção de fotografia deste filme, né? Porque a diferença, a gente consegue perceber a diferença na fotografia entre os tempos atuais e os tempos dos anos 60, e isso é um mérito muito grande do diretor de fotografia desse filme, que no caso se chama George Steele, né? Ele consegue fazer com que a iluminação converse com quem está assistindo também e diga mais do que os próprios personagens. A gente, em determinadas cenas, a gente vê que a disposição da câmera, a forma com que os atores são enquadrados e são iluminados também, eles querem dizer mais pra gente do que aquilo que está saindo da boca dos personagens, principalmente na trama dos anos 60. E por outro lado, a gente também tem aí, como falei, as atuações que são muito boas, principalmente do elenco feminino, né? A Shailene Woodley e a Felicity Jones são as duas principais atrizes neste filme e conseguem levar os seus personagens de uma forma muito interessante. Sendo realmente, né, sendo muito fiel ao que a gente viu no filme, a Felicity Jones acaba se saindo um pouquinho melhor do que a Shailene Woodley nesse quesito, né? As duas estão excelentes, mas se fosse para comparar, uma ia ganhar por uma cabeça, talvez, né? Ia ser ali um pouquinho a mais, né, no caso da Felicity Jones. Isso porque, né, a gente não está falando tanto aqui, mas há um drama escondido também na relação desta jornalista, dessa personagem, né? E a Felicity Jones consegue levar isso muito bem até o fim. No caso da Shailene Woodley, ela parece, né, conforme o filme vai passando, ela parece que ela vai perdendo um pouco do vigor conforme a história vai avançando, a história dela, né, do personagem dela, que tem todo esse problema dentro de casa, tem o amante e tudo mais. Ela começa excelente, mas chega no final, ela parece que perde um pouco do ritmo dessa narrativa, mas não é uma coisa que chega a atrapalhar de jeito nenhum. É um filme que vale muito a pena assistir, muito por conta da atuação dessas duas grandes atrizes que estão aí fazendo esses papéis principais nesse longa-metragem. No que diz respeito à história em si, como a gente falou no começo deste vídeo, não é de se esperar algo que seja inovador, não é algo de se esperar que seja uma coisa que vai quebrar, né, paradigmas, não vai quebrar o tabu de jeito nenhum, então não é uma coisa que é inventiva. Você sabe como termina, você consegue ver o final desse filme a léguas de distância, você consegue já matar como esse filme vai acabar. Mas isso não chega a ser um problema em filmes de romance, principalmente, porque a ideia não é essa, a ideia é você aproveitar a jornada e não o que está lá no fim. Então a história toda é muito boa, você consegue se importar com esses personagens. Eu acho que isso que é importante num filme de romance, que você se importe com eles e se importe com os sentimentos desses personagens. Esses dois casais acabam sendo importantes pra gente, a gente se importa realmente com eles, e é isso que faz com que o filme seja bom. Para nós, então, aqui do canal 5 Tons, esse é um filme 4 estrelas, é um filme que você precisa assistir se você for fã de romance. É bom frisar isso, né? Se você não gosta de romance, você não vai gostar, porque aqui tem todas as convenções e clichês do gênero romance. Então, se você não gosta de romance, nem adianta tentar. No entanto, se você gosta bastante de romance, com certeza você vai embarcar nessa história e vai gostar bastante. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo.